agradecer pela tua presença em nossa transmissão desta aula, dando continuidade, à nossa lição número 9, falando sobre crescendo sob oposição. Então, hoje, a parte 2, nossa última aula, nós queremos falar mais um pouquinho a respeito daquilo que Deus fez através dos homens que reagiram de modo diferente do que se esperava diante da perseguição. Vamos orar mais uma vez e agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela vida de cada um dos alunos. Continua contemplando as suas necessidades. Opera com maravilha no meio do teu povo, a tua igreja, sobre esse Brasil, e derrama o teu amor, a tua graça, para que nós possamos compreender, Pai, as tuas verdades. Fala no profundo do coração. Converta a alma e salva. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 4 até o verso número 8. Então, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, verso 4 até o 8, que diz assim: Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e cojos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O texto aqui na revista diz assim: Filipe pregou em Samaria e tantas pessoas se converteram ao cristianismo que a notícia chegou a Jerusalém. Pedro e João foram enviados para ajudar a Filipe. Então nós temos aqui como ponto de partida, nós falamos na aula anterior, que a vitalidade do Evangelho está em nós não nos calarmos quando existe a oposição. A oposição ela deve existir porque quando nós falamos de Jesus Cristo genuinamente com o seu Evangelho, nós estamos falando de conversão. E a palavra conversão, ela no grego ela quer dizer mudar de direção, trocar-se de posição em relação a um sentido. Então, quando nós pregamos o Evangelho genuíno, ela vai exigir da parte daqueles que ouvem uma mudança de vida, uma conversão. Como o carro na via, ele vai fazer uma conversão, ele vai trocar a sua direção, o seu sentido. Então nós, como cristãos, ao pregar esse Evangelho, ao usarmos ou fazermos uso desta palavra, nós temos como termômetro o seu poder quando as pessoas fazem uma mudança de vida em função desta palavra. Então, os apóstolos, os discípulos, eles são dispersos, não todos, mas alguns, a sua maioria, no caso dos discípulos, e eles chegam até a cidade de Samaria, a região de Samaria, da Judéia, e pregam o Evangelho que é genuíno. Tanto é que o texto que nós lemos deixa muito claro de que as pessoas elas eram transformadas, mudadas, as pessoas eram curadas na sua saúde, suas enfermidades eram restauradas e havia alegria. Então hoje, o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor e que nós não vemos talvez uma conversão verdadeira? Temos aí um número muito grande de pessoas que se dizem converter o Evangelho, muitos artistas, pessoas de grupos musicais famosos, pessoas que estavam na mídia ou estão na mídia. Mas a conversão que a gente vê neles, será que a gente consegue ver a mudança de direção? Se continuam fazendo as mesmas coisas, as novelas, os filmes, cantando as mesmas músicas, nos mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas, comendo e bebendo da mesma forma. Mas eles se dizem convertidos, porque ouviu alguém pregar o Evangelho e eles se sentiram tocados por esse Evangelho.
Nós falamos na aula anterior sobre a diferenciar entre o evangelho genuíno e o que eu vou chamar agora de terceiro evangelho, ou quinto evangelho. Porque pregam o quê? Que a sua saúde vai ser restaurada, que você vai ser bem-sucedido na sua empresa, no seu cargo, no seu posto, que Deus está te dando uma vitória agora que você vai receber e que é para ontem. Isso é o evangelho que as pessoas estão sendo tocadas. E aí a gente não vê a mudança de direção. Porque aqueles que estão ouvindo, se sentindo convertidos, não se sente de maneira alguma sendo exigido a mudar de atitude. É só esperar. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas a igreja foi perseguida ali em Jerusalém e o povo que foram para outra cidade não deixaram de falar de Jesus Cristo ressurreto, um nazareno que foi morto na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e quer buscar uma igreja que vai morar no céu. Será que a gente consegue pregar dessa forma? Falar para o nosso vizinho, para o nosso parente, que Jesus Cristo, o desejo dele, a vontade dele é que nós sejamos transformados com o intuito de sermos santificados, porque sem a santificação, ninguém vai ver Deus. E se nós formos santificados, iremos morar no céu? Será que a gente consegue pregar dessa forma mesmo? De maneira que a pessoa passa a dar como prioridade, não as coisas dessa vida. Não que elas não tenham sua importância, não é isso que nós estamos querendo dizer. É prioridade. É aquilo que Jesus Cristo falou lá, Mateus capítulo 6, que nós citamos na aula anterior. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é a prioridade, como servo do Senhor. É por isso que nós nos convertemos. É por isso que nós nos sentimos constrangidos com esse amor imensurável que morreu lá na cruz por nós, ao ponto de nós falarmos assim: eu preciso fazer algo, eu preciso agir, eu preciso reagir. Então aqui um pouco adiante, diz assim um texto assim, já citando já a fonte de Atos capítulo 8, versículo 26. Porém Filipe dirigia-se para o deserto. Um oficial do governo da Etiópia regressava ao seu país. Viajara para Jerusalém em peregrinação religiosa, mas deixava a cidade insatisfeito. Levava consigo um manuscrito tão raro e dispendicioso que só os ricos podiam possuir. O sucesso de Filipe em servir em circunstância tão adversa ajuda-nos a crer que quando o Senhor nos chama a realizar uma tarefa, Ele nos capacita. Nós vamos ver no finalzinho da aula, eu vou tratar desse assunto a respeito desse oficial do governo da Etiópia, mas Filipe se dispõe a pregar o Evangelho e alcança esse homem. Você vai entender no finalzinho desta aula qual foi o significado de alcançar justamente esse homem. Um pouco adiante, nós temos aqui já sobre o resultado feliz e o crescimento da igreja. Diz assim: um visitante de Jerusalém com informações de primeira mão sobre a ressurreição de Jesus Cristo podia facilmente atrair uma multidão. No entanto, quando o povo chegou, Filipe fez mais do que entretê-lo. Ele anunciava ali a Cristo. A aceitação foi positiva e houve grande alegria naquela cidade. Então, mais uma vez aqui nós invocando a palavra no seu original, quando diz que Filipe, ele pregava a Cristo, está falando de pregava Jesus Cristo com a sua essência, naquilo que ele veio fazer. Naquilo que o Evangelho é, boas novas, mudança de vida. E não isso que muitas das vezes nós estamos ouvindo sendo oferecido às pessoas, como se fosse uma fruta no final da feira. Como se fosse uma promoção no final de semana. Perguntando como se
fosse a última mercadoria que ninguém quis e que você deve levar para casa. Não. É falando de Jesus Cristo, a principal pedra de esquina que foram deixadas pelos construtores. A mais valiosa, o mais valioso, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E dizer que Ele quer morar conosco e quer nos garantir o céu. É isso. Filipe, então, ele é um dos evangelistas. Observamos que na lição de número 7, nós falamos sobre os novos líderes que surgiram na igreja, e Filipe estava entre eles. Observamos que aqueles homens leigos, cheios do Espírito Santo, agora estão se destacando frente à liderança da igreja em terras muito longe. Já estão em Samaria, cumprindo com o propósito daquilo que dizia em Atos capítulo 1, versículo 8, de sermos testemunha até os confins da terra. É justamente isso que Deus está querendo da sua igreja, é que o evangelho avance. Talvez muitos de vocês que estão nos ouvindo neste dia tenham saudade da sua terra natal. Talvez você não está na cidade que você nasceu, ou na cidade onde você cresceu, ou onde você casou. Mas entenda o propósito de Deus na sua vida, para que o evangelho chegue até os confins da terra. Que você pode ser esse canal, você pode ser essa ferramenta que Deus está precisando para ser utilizado nas carpintarias de várias cidades desse Brasil. E você é essa ferramenta, porque você conhece o evangelho. Você sabe que o evangelho te transformou. Então você precisa passar isso adiante. Se nós não estamos enquadrados nesse sentido, talvez vale a pena nós refletirmos que quem pode estar precisando desta palavra é o nosso vizinho. Nós falamos em aulas anteriores que Samaria representa, às vezes, aquele vizinho, ou aquele parente, aquele primo, aquela cunhada, aquele cunhado, ou aquele tio, com quem você não tem muita hospitalidade. Nós falamos, damos como exemplo, Jesus Cristo falando com a mulher samaritana. Dispersou lá os discípulos, porque se deixasse Pedro lá, com a turma dele lá por perto, o negócio ia ficar esquisito. Então, por isso que a mulher lá, capítulo 4 de João, se admira de ver um judeu conversando com ela. E as pessoas precisam se admirar de ver você conversando com ela. Olha a tua volta e veja se não existe alguém que quer te admirar pelo que você é, servo de Deus. Se nós não conseguirmos aprender isso na palavra, queridos, como nós vamos viver? Como nós seremos a igreja com missão? Como nós vamos pregar o ID de Cristo? Se nós estamos em Samaria e não conseguimos pregar o evangelho para Samaria? Como nós iremos então mais adiante, permitindo que o evangelho chegue até os confins da terra? Então Filipe, ele propaga esse evangelho em Samaria. Os samaritanos tornaram-se cristãos através da pregação de Filipe. Mais tarde foram cheios do Espírito Santo. Devemos também notar que não há aqui, isso no versículo 17, capítulo 8, menção de falar em línguas, quando da descida do Espírito Santo em toda a sua plenitude. O milagre de línguas não era necessário, falar em língua idiomática. Por quê? Todos os samaritanos e judeus falavam o mesmo idioma. Então, não tinha que se manifestar ali a língua, o dom de língua. Durante séculos, existia uma grande hostilidade entre judeus e samaritanos. E esses meio-hebreus eram desprezados e rejeitados pelos residentes de Jerusalém. Veja se não existem pessoas em nosso meio, perto da gente, principalmente entre parentes, que não estão dentro desse quadro, que está precisando de mim e de você para irmos lá, para falar que Jesus Cristo
nos ama e que nós somos filhos dele. Vê se não tem. Vê se não está precisando nascer dentro de nós um espírito tal qual, como aquele que encheu Filipe para pregar esse evangelho. Porque nós escutamos muita gente dizer que está cheio do Espírito Santo, que está buscando a presença de Deus. Mas que busca é essa que não nos permite pregar o evangelho? De falar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, daquilo que é santo, daquilo que vai mudar a vida das pessoas. Vejamos mais um pouquinho adiante. Um grande passo. O importante oficial do governo, nós falamos um pouco antes, o ministro do Tesouro da Europa regressava ao seu país depois de adorar em Jerusalém. Filipe o alcançou na área de Gaza, poucos quilômetros da fronteira com o Egito. Com grande tato, Filipe dirigiu-se a esse homem da sua confusão para compreender o significado de ser cristão. É importante notar o seguinte: com a conversão do etíope, mais 2 fronteiras foram transpassadas. Então nós temos lá o texto que vai dizer que o etíope lia Isaías 53 e não compreendia. Mas Filipe se aproxima-se dele depois de Deus ter dito: vá, e ele foi. E a explicação que Filipe dá a respeito do texto de Isaías 53, tal como é quando nós estamos instruindo os irmãos, os pastores, os ministros de Deus estão falando no púlpito, requer mudar alguma coisa através dessa mensagem, de transpassar algumas barreiras que estão dentro de cada um de nós. E quando o Filipe se aproxima e fala desse texto, a primeira barreira que ele quebra é a barreira racial. Somos todos iguais, querido. Todos iguais. O etíope agora ele estava levando o evangelho para a África, para o norte da África, melhor sendo dizendo aqui. Toda a região do Egito, da Etiópia, Marrocos, vão conhecer no futuro daquela época Jesus Cristo. Veja o que nós estamos fazendo agora. A segunda barreira foi a barreira econômica. O etíope era um homem abastado, de grande poder político e financeiro. Mas dentro de si tinha um vazio, que só poderia ser completado com a palavra do nosso Senhor. Eu e você podemos fazer muita coisa. E essas coisas estão pertinho da gente, estão ao nosso alcance. Basta nós olharmos. A Judéia Samaria está aqui do lado. Está na porta da nossa casa. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos ainda continuar essa conversa com os nossos alunos no Google Meet, nesta segunda-feira, às 19h30. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua presença, pelo teu amor mais uma vez. Continua falando nos corações dos teus servos, que possa nascer em cada um de nós, Pai, uma igreja cheia do teu poder, cheia de autoridade para pregarmos o teu evangelho, da forma como tu queres, com a autoridade que só existe em Jesus Cristo. Assim nós pedimos, meu Pai amado, a tua direção e entregamos a vida de cada um dos irmãos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.